Bom dia, bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente vai ter nossa última aula do curso IES. Temos agora só mais um encontro final, né, na quinta-feira, a gente fechar aí esse projeto, esse encontro, esse estudo, que é só o começo. E pedir para manterem os microfones fechados. No final da aula a gente pode tirar as dúvidas a respeito dessa aula ou das aulas anteriores, e agradecendo a presença de todos vocês aqui. Essa palavra. Namastê, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma aula do curso IES. Essa aula muito especial, essa aula sobre a mãe. Bom, vamos agradecer, como sempre, é bom agradecer todos os mestres, em especial os mestres do Yoga Integral, Sri Aurobindo e a mãe. Agradecer especialmente também o mestre Ramesh, de Sri Aurobindo Ashram, Delhi, por compartilhar, transmitir tão generosamente, de forma tão clara, fazendo aquele esforço, sabe, que é muito valioso, né, de transmitir de forma simples o que é complexo, para que todos possamos nos aprimorar, né, nesse estudo. Agradecer também o mestre Ramesh pela confiança, pelo apoio, pelo incentivo para dar o curso. Agradecer o pessoal da escola Nada Brahman, Luciana, Raquel. Agradecer Prema, da Coisa Essencial, Lucas, da Robertis, no apoio da comunicação, design e tudo mais. E agradecer vocês pela presença. A mãe, Miha Alfassa, a companheira espiritual de Sri Aurobindo, foi tanto ou mais, né, ou pelo menos igualmente importante que Sri Aurobindo mesmo para o yoga integral, para a síntese que eles queriam materializar e para o trabalho que eles vieram fazer no mundo, que é realmente tão grande que às vezes é difícil até de considerar na nossa mente. Isso foi expressado, tem muitos aspectos da importância da mãe, né? Não só para o yoga integral, mas para o mundo. Mas vamos falar no contexto do yoga integral. Tem vários aspectos onde não só os discípulos, os devotos, né? As pessoas afins ao yoga integral, e possam reconhecer, né, o valor, tanto né, que a mãe nutriu e o esforço que ela fez para iluminar o caminho, mas de várias formas, Sri Aurobindo falou sobre isso também. Ele falava que como se fossem duas almas gêmeas, né? De fato, ele usava a frase: a minha consciência e a consciência da mãe são uma só. É uma mesma consciência
manifestada em dois corpos. Além disso, como vamos ver na aula de hoje, é uma assim, breve e humilde homenagem à mãe, nessa personalidade enorme, né? Tão valiosa, inspiradora, iluminadora, transformadora. Vamos falar aqui, vamos ver que a mãe e Sri Aurobindo se complementaram. Sri Aurobindo, principalmente, se dedicou ao trabalho interior, vamos dizer, né? Como poderia chamar? A realização primeiro a receber, né? A sabedoria, o conhecimento, né? As revelações, os descobrimentos e realizar nele, né? E a mãe se dedicou principalmente a levar esse conhecimento para a vida, quer dizer, em realizar esse conhecimento na vida humana, que é e completar o trabalho, né, que eles queriam fazer, que era e que é, de fato, o objetivo final do yoga integral, né? Uma característica distintiva, né, que diferencia, né, o yoga integral do resto dos yogas, né? Pelo menos até aquele momento, quando eles começaram a falar dessas coisas, não era comum que todos os yogas ou todos os caminhos espirituais tivessem uma orientação primeiramente uma orientação, né, de que o lugar, o campo, né, para a prática do yoga seja a vida mesma e não só as práticas formais, os exercícios. E segundo, que o verdadeiro objetivo, aliás, vamos dizer três coisas, com isso encerramos a introdução. Três características que tem o yoga integral. A primeira é que tem aquela orientação, né, de que a vida é talvez o melhor lugar, né, o melhor campo para a prática do yoga, certo? Segundo, que o caminho do yoga, né, não está completo só com a união com o divino, né? Para o yoga integral tem três grandes estágios. O primeiro é, vamos dizer, não sei se eu posso usar essa palavra, mas a consolidação o estabelecimento de uma individualidade, tá bom? Esse é o primeiro estágio. Segundo estágio é a consagração dessa individualidade para o divino, quer dizer, finalmente a união com o divino, com o absoluto. Mas para a maioria dos yogas, esse seria o objetivo final, mas para o yoga integral não é. Esse é um yoga parcial, é uma parte do caminho. O yoga é um yoga incompleto. Então, o yoga se completa com o terceiro estágio, que é a expressão dessa união, né? Dessa consciência divina na Terra, né? Primeiramente, nos instrumentos que esse ser humano tem, que são corpo e mente, basicamente. Então, a partir da expressão dessa união, né? Vamos dizer, da descida dessa união, vai acontecer a transformação total dos instrumentos, quer dizer, a purificação, corpo e mente, e com corpo e mente purificado, vamos dizer, essa consciência divina vai poder se expressar de forma completa no mundo. Então, e esse ser humano transformado, atuando, vivendo uma vida divina, vai poder colaborar na transformação do mundo, né? Da raça, da humanidade, né? Então, a transformação, a evolução da humanidade, passar do nível de consciência atual a um nível de consciência superior,
supramental, talvez, é o objetivo final do yoga integral. Então, esse é o segundo ponto, né? Primeiro, essa orientação para a vida, o campo de ação. Segundo, que o yoga não se completa se não transforma os instrumentos externos e se não transforma o mundo, né? Para o yoga integral não tem muito valor, né? A união com o divino só da pessoa, mas deixar os instrumentos externos, corpo e mente, assim como eles estão, e deixar o mundo como é. Não tem muito valor esse yoga para o yoga integral. E o terceiro aspecto poderia ser que e tem que ter como que a gente falou, né? O Sri Aurobindo e a mãe se complementam. Ter esses dois aspectos, né? Como dizer, né? O conhecimento mais elevado possível, mas que não fica abstrato, que não fica longe lá em algum lugar, senão que é levado para a vida e trabalhado ali, colocado em cada situação, em cada momento, em cada ação da vida. Bom, então, quer dizer, o que eu quero mostrar aqui é que essa mesma consciência, como o Sri Aurobindo falava, em dois corpos, era necessário para o que eles vieram fazer nesse mundo. Era preciso que que o Sri Aurobindo se dedicasse ao trabalho interior e a mãe se dedicasse ao trabalho exterior, para completar o trabalho. E tem uma frase com isso que eu queria iniciar, né? Antes de colocar as apostilhas, uma frase que o Sri Aurobindo costumava falar, né? Que era: e se não tivesse sido pela mãe, né? Todas o Sri Aurobindo falava, né? Todas as minhas realizações, né? Os meus descobrimentos, talvez tivessem ficado muito teóricos, né? Muito abstratos, né? Em relação ao mundo exterior, né? Até teria ficado difícil, talvez, para muitas pessoas de compreender, né? Então, né, sabe aquela distância, talvez esse conhecimento está ali, mas se não é compreendido, não pode ser levado para a prática, né? Então ele falava, se não tivesse sido pela mãe, então minhas realizações tivessem ficado talvez muito teóricas, né, em relação ao mundo exterior. Então, que foi realmente a mãe quem assim mostrou o caminho para a forma prática, para viver esse conhecimento. E que sem ela, nenhuma manifestação organizada desse conhecimento tivesse sido possível. Então, olha só a importância dessa personalidade, né, exaltada no yoga integral, que é a mãe. Vamos então agora colocar as apostilas, vamos falar um pouquinho mais sobre a história da mãe, brevemente. Som está ok? Vídeo? Tudo está ok? Obrigado. Nossos pranams para a mãe e Shri Aurobindo, invocando sempre suas bênçãos, sua guia, e a iluminação.
Essa aula está dentro do programa Yoga, né? Programa Yes, Yoga, Educação, Espiritualidade. E também é uma celebração, né, do 150 aniversário do nascimento de Sri Aurobindo e o 75 aniversário da independência da Índia. Material preparado pelo Dr. Ramesh Bijlani, de Sri Aurobindo Ashram, Delhi. Estamos falando sobre a mãe. Bom, aqui temos uma foto, né, da mãe, companheira espiritual de Sri Aurobindo, e uma foto também aqui do lado esquerdo, né, descendo as escadas. Essa foto vai ser, vamos falar um pouco agora sobre uma, uma frase, uma coisa que quem foi depois, né, o fundador do Sri Aurobindo Ashram Delhi, chamado de Chajaji, Sri Surendranath Jauhar, que ele falou quando viu a mãe descendo as escadas para o darshan, ou para a hora da meditação, aliás, não é darshan, é a hora da meditação. Bom, mas vamos para o começo. A mãe nasceu em 21 de fevereiro de 1878, na França. Então, esse dia, 21 de fevereiro, é um dos dias principais de celebração para a comunidade, né, do Yoga Integral, do Integral do Shri Aurobindo e a mãe. O nome, o nome da mãe, o nome de nascimento era Miha Alfassa. Ela nasceu em Paris, né, na França, e o pai dela era banqueiro, posso falar? Alguém que trabalha no banco? Banqueiro? Beleza, obrigado. Então, seu pai era banqueiro, quer dizer, tinha uma boa posição econômica, financeira, e a mãe tem uma grande, assim, orientação para a excelência nas coisas, né? Mas não tinha, aparentemente, nenhum dos dois tinham inclinações espirituais, né? Então, quer dizer, isso tem a ver muito, deixa ver muito o que a mãe trouxe para essa vida, né? Então, a mãe, né, Miha Alfassar, era de criança, era uma criança bem, assim, introspectiva, né? E não tinha muito interesse nas coisas superficiais, né? E como atividades superficiais, né, como às vezes como ir ao circo, né, ou esse tipo de coisas que naquele momento eram feitas com crianças. Então, ela já desde criança ela tinha certas características que estavam despertando, né, num sentido mais profundo do que o superficial. Bom, a mãe ela era muito boa em tudo, em quase tudo, né? Tinha características muito especiais. Mas vamos falar antes dessas características especiais de algumas coisas que já começavam a acontecer bem cedo na vida da mãe, como criança. Coisas, assim, que aconteciam, né, nela. Então, quando era criança, além de ser introspectiva e não ter muito interesse nas coisas superficiais, também ela tinha sonhos, né, e visões espirituais, desde criança, né, já começava a ter isso. Aos 5 anos, ela experimentou uma aura, fala em português, uma aura ao redor da sua cabeça, né, uma espécie de luz, né, e que permaneceu com ela desde os 5 anos pelo resto da sua vida. Sim, uma luz que continuou guiando a mãe. De fato, algumas conversas são, às vezes, foram assim, escritas, algumas conversações que a mãe tinha com sua mãe, né?
que do tipo de a mãe perguntando para ela, para Miha Alfassa, por que você está assim, tão séria, tão com o rosto meio apagado, como parecesse que você está é, estivesse assim carregando um certo peso, né? E aí ela respondia assim, de fato, estou sentindo o peso da, do sofrimento do mundo, né? Esse tipo de coisas a mãe falava desde criança, né? Agora, quando ela tinha uns 13 anos, né, mais ou menos, ela teve um sonho assim muito particular, muito particular. Mas vamos, antes de falar disso, vamos continuar, né? Ela era a mãe como aluna, que tem uma foto da mãe já bastante assim idade avançada, né? Mas a mãe era muito boa em tudo, né? Era muito boa nos estudos e também nos esportes. De fato, é, jogava assim tênis aos 8 anos e também aos 80. Essa foto deve ser mais ou menos daqueles 80 anos, né? Então, era boa em esportes, em estudos, era boa em pintura, era boa em música, né? Tem gravações, muitas gravações da mãe. Era uma pessoa muito versátil, muito completa, tinha muitas características boas em uma pessoa só. Agora, vamos ver essa visão que estava falando na adolescência, que é muito importante, porque depois essa visão, ela, de alguma forma, conseguiu materializar na vida após conhecer Shri Aurobindo, né? Ela teve um sonho onde ela se viu, né, com com uma túnica, né? Com uma espécie de saia muito grande, né, enorme, uma túnica dourada que se estendia num grande círculo, né, tipo como se fosse um guarda-chuva, vamos dizer, né. Então, uma túnica dourada. Aí, fazendo assim, como se fosse um círculo, né, a saia. E embaixo daquela túnica, em forma assim de círculo, viam pessoas infelizes, doentes, velhas, né, pessoas com muito sofrimento, etc, etc, para se, não sei se posso usar a palavra, se refugiar ou se cobrir embaixo, né, refugiar, buscando assim um consolo, né, uma ajuda, né, e assim como essas pessoas vinham e tocavam a túnica, elas já começavam se aliviar, a se sentir melhor, né? Então esse sonho que ela teve aos 13 anos e que aparentemente continuou, não foi uma vez só, né? Esse foi o interessante, uma característica particular, que esse sonho continuou durante assim, continuou quase todas as noites durante um ano. Imagina, não? Né? Bom, então, aí ela percebeu que só com 13 anos, né, que qual era, ou pelo menos teve uma impressão inicial de qual era a sua missão nessa vida, né? Que sua missão nessa vida era isso, aliviar o sofrimento de muitos, né? E também descobriu ou percebeu uma coisa especial só com 13 anos, que depois ela levou para o yoga integral, era que ela tinha a certeza de que o ser humano podia manifestar a Deus numa vida divina, né? Numa vida humana, né? Numa vida humana em contato com a matéria. Então, esse sonho
foi muito marcante, assim, não sei se posso usar, tá correto? Bom, ficou toda a vida com ela, né? Temos uma foto da mãe, né? Mais ou menos daquela época. Então, ela sabia que o ser humano, vamos voltar a ler, porque isso vai permitir compreender outros sucessos na vida posterior da mãe. Então, 13 anos, a mãe tem um sonho que vem, né? Um sonho que vem espontaneamente, aos 13 anos, né? Que fica durante o ano inteiro, ela se percebe tendo uma túnica, um manto, uma saia, né? Assim, enorme, dourada, e embaixo dela se refugiaram, né? Velhos, pessoas infelizes, doentes, com sofrimento, e se sentiram aliviados assim que eles chegaram e tocaram a túnica. Então, ela percebeu sua missão, que era aliviar o sofrimento do mundo, e o que ela, depois, tudo isso foi o que ela fez depois. E, além disso, percebeu que o ser humano poderia manifestar a Deus na Terra numa vida divina, né? Então, essas coisas que já estavam, era como se vamos dizer, o divino estivesse preparando essa mente e esse corpo, né, da mãe, para poder cumprir sua missão nesse mundo, na Terra, né? Mas precisava, para completar a missão, precisava conhecer Sri Aurobindo, e Sri Aurobindo precisava conhecer a mãe. Então, vai ser muito, muito, muito interessante a conexão entre eles, como essa ordem universal foi digitando de alguma forma, né, as coisas para que eles se encontrassem no momento que eles estavam preparados para manifestar sua missão. Então, agora, ele de criança ou de adolescente, mais ou menos, teve mais algumas coisas interessantes que vão também mostrar, né, o que aconteceu depois. Estão vendo a apostila? Sim? Tudo certo? Beleza. Deu uma falhada aqui, acho. Qualquer coisa me falam. Então, quando ela era criança, ela tinha, assim, era interessada em leitura e mais, leu o Gita, né? E quando ela lia o Bhagavad Gita, aparecia um rosto indiano, né, na sua mente. Ela não sabia qual era esse rosto, né? Não conhecia, mas então ela chamou a esse rosto que ela aparecia na sua mente, chamou de Krishna, né? Então, esse rosto ficou na mente da mãe, né? Por muito tempo, até que ela conheceu Sri Aurobindo. Então, de alguma forma, já estava começando, né, a se conectar, e teve essa visão do que para ela era Krishna. Agora, antes de conhecer Sri Aurobindo, né, a mãe, antes de ir para a Índia, ela foi para Argélia, e fez certos estudos de ocultismo, vamos dizer, né? Aprendeu ocultismo com os teons. E aí teve círculos de estudo, ela deu palestras, escreveu, né, um pouco também, e não todas, né, mas algumas coisas relacionadas a esse período estão nesse livro, né, do Ashram, que são palavras de muito tempo atrás, né? Words of long ago. Então, essa etapa também foi importante na vida da mãe, porque preparou ela para o trabalho para a sua missão na vida, né?
que é, vamos dizer, já podemos colocar o que o yoga integral tem uma característica, além do resto, muito especial, que é que conseguiu, na síntese, ser, vamos dizer, uma combinação muito boa e muito equilibrada dos dois mundos, vamos dizer, de Oriente e Ocidente, né? Que não todas as visões do yoga conseguem ter, né? Então, Sri Aurobindo e a mãe conseguiram fazer isso exatamente pela vida que eles levaram, né? Vocês já sabem que Aurobindo ficou 14 anos estudando na Inglaterra, né? E estudou e aprendeu idiomas, estudou a cultura, os filósofos, etc, etc. Tem textos do Sri Aurobindo falando dos filósofos gregos, etc, etc. E depois ele não só tinha nascido na Índia, sino que depois voltou na Índia, passou a maior parte da sua vida na Índia e estudou o que não tinha estudado antes, né? Sânscrito, o Bhagavad Gita, os Vedas, etc, etc. Então, Sri Aurobindo já tinha essa capacidade de conseguir compreender a visão dos dois mundos e tirar o melhor, né? E para fazer uma síntese. E a mãe, que tinha nascido em Ocidente, passou uma parte da sua vida Ocidente, aprendeu o cultismo, foi para a Argélia, teve contato com diversas culturas. Então, quando eles se encontraram, foi algo único, né? Muito difícil de se repetir no futuro. Então, a mãe teve esse período, né, de ir para a Argélia, e depois vai ter outro período também que vai ser importante, que é o período quando a mãe foi para o Japão. Então, dá para, aos poucos, dá para ver como tudo que vai acontecendo na vida deles, né, que ainda não se conhecem nessa vida, vai preparando, né, o mente e corpo para o encontro e para cumprir sua missão nesse mundo. Então, quando chegou a hora de conhecer Sri Aurobindo, os eventos aconteceram rapidamente. Quer dizer, uma série de sucessos que vocês já conhecem, porque já falamos de Sri Aurobindo, né? Começaram a acontecer. Aqui estamos com 1910, né? Mas vamos lembrar um pouquinho o que vinha acontecendo na vida do Sri Aurobindo. Lembram que Sri Aurobindo volta da Inglaterra, vai para Baroda trabalhar como professor e tal. Depois tem aquele sucesso da divisão de Bengala, né? Que os ingleses querem dividir a região em dois, né? Os hindus para um lado, os muçulmanos para o outro. Isso gera uma revolta. Já tinha o movimento da libertação, né? Isso gera uma revolta e faz que Sri Aurobindo decida ir, assim, deixar tudo, aliás, e ir para lá. Eles iniciam, lembram, o Colégio Nacional da Índia, o sistema de educação, etc, etc. E, bom, e obviamente os ingleses, como Sri Aurobindo tinha a capacidade de revelar todas as coisas ruins que os ingleses estavam fazendo e de despertar ao povo indiano. Então, em pouco tempo, ele estava abrindo os olhos de muita gente, né? Então, os ingleses consideravam Sri Aurobindo o homem mais perigoso, né? E, obviamente, estavam procurando qualquer oportunidade para pegar ele e levar para a prisão. Essa oportunidade chegou, que é aquele acontecimento, né, de que duas pessoas, o movimento de libertação, querendo matar aquele juiz que era muito muito ruim com todo mundo, mas o juiz não estava naquela carruagem, estavam duas mulheres inglesas, bom, e eles tiraram duas bombas e
mataram as mulheres, né? Então, obviamente, o governo inglês pegou essas duas pessoas e qualquer pessoa que poderia ter tido alguma conexão com isso, né? Por mais longe que essa conexão seja. Essa foi a oportunidade para pegar Sri Aurobindo, levar para a cadeia, para a prisão. E aí ele ficou 1 ano, certo? Aí viu a Krishna, viu o Krishna em todo mundo. Krishna começou teve aqueles despertares espirituais. E, bom, chegou a hora do juiz, do julgamento, né? E, bom, o amigo dele, o juiz era amigo dele, companheiro dele na Inglaterra, obviamente não encontrou nenhuma razão para manter ele na prisão, liberou ele, e aí, como Sri Aurobindo já tinha a visão, essa realização do divino, né, em todo, então, e que tinha a certeza de que a libertação da Índia, a independência da Índia já era um fato que só precisava de tempo para acontecer, então não era mais necessária a sua participação. Mesmo os companheiros, amigos, não sei, discípulos dele vinham pedir para ele continuar e ele falou que não. Então, ele acabou como ele já tinha a firme convicção de se dedicar ao trabalho espiritual, ao trabalho interior, então ele não só deixou o movimento de libertação, senão que começou a pensar, bom, os ingleses vão querer me pegar, vão me perseguir, vão inventar qualquer razão motivo para me levar para a prisão de novo, então recebeu dessa voz interior, recebeu a mensagem de ir para um lugar. Ficou 1 mês nesse lugar e depois recebeu de novo essa voz dizendo que ele vai para Pondicherry. Então é ali que ele vai a Pondicherry em 1910, porque era uma colônia francesa. Então era menos provável que os ingleses pudessem incomodar ele ali, né? Então ele poderia se dedicar à sua sadhana, a seu aprofundamento, a seu trabalho interior. Quando ele está ali em Pondicherry, aí então acontece isso. Essa pessoa que está aqui, né, nessa pintura, nessa imagem, está Sri Aurobindo, né, de um lado, e do outro está o Paul Ricard, ou Paul Richards, como não sei como se pronuncia. Vamos dizer, se ele era francês, vamos dizer Ricard. Então, Paul Ricard era, nesse momento, em 1910, era o esposo, o marido da mãe. Então, mas ele trabalhava em relação ao governo da França. Então, por uma missão, assim, de eleitoral, alguma coisa assim, ele teve que ir para Pondicherry. E como ele era um buscador espiritual, e nesse momento ele estava procurando alguém que possa explicar para ele o significado espiritual da estrela de Davi. Falam assim, estrela de Davi? Bom, então, quando ele foi para Pondicherry, obviamente naquele momento não tinha tantas pessoas, tantas personalidades importantes como o Sri Aurobindo era, então falaram para ele sobre Sri Aurobindo e Paul Ricard foi falar com ele. Então, ficou tão impressionado com o Sri Aurobindo que não só pela explicação que o Sri Aurobindo deu, senão porque no símbolo, né, no símbolo dele, do Sri Aurobindo, está dentro a estrela de Davi também, ou uma coisa parecida. Aí, ele ficou tão impressionado que falou que ia voltar, né? Ia voltar a próxima vez. Mas Sri Aurobindo, como ele tinha aquela intenção de se dedicar ao trabalho interior, falou para ele voltar em 4 anos. Não, semana que vem, volta em 4 anos. Então, quando ele voltou, então voltou já com sua esposa, com a mãe.
Isso já tá vendo aqui, 1914. Então, quando aqui começamos a conectar as coisas, aqui é quando eles se conhecem, né? A mãe e Sri Aurobindo e a mãe. Quando eles se conhecem, eles se reconhecem instantaneamente. Sri Aurobindo sabe que automaticamente que a mãe vamos dizer, que a mãe é a consciência, é aquele outro corpo que vem completar, né, o trabalho, e a mãe vê, reconhece em Sri Aurobindo o rosto, aquele rosto que ele via, que ela via, o que aparecia na sua mente quando ela lia o Bhagavad Gita. Então, na realidade, o rosto que ela via na sua mente desde adolescente não era Krishna, ela chamava Krishna porque não sabia, sino que era Sri Aurobindo, né? Então, aparentemente esse encontro, né, estava assim destinado a acontecer e era importante que acontecesse para não só para o yoga integral, senão para o mundo. Bom, Paul Ricard e a mãe Miha Alpha Sa eram assim, tinham um interesse muito grande na espiritualidade, né? E então, nesse encontro com o Sri Aurobindo, eles ficaram quase um ano, né? Eles falaram muito e decidiram assim, criar uma publicação que falasse de uma síntese das religiões ou das visões espirituais do mundo, né? E bom, e não só disso, senão que essa publicação depois que foi chamada Arya, vamos ver agora uma apostila, Arya, seria não só uma síntese das tradições espirituais do mundo, senão também falar sobre diferentes temas, né? Sobre a psicologia, a culturas ancestrais, yoga, tinha diferentes sessões, né? Essa publicação. E tão importante foi isso que depois tudo o que foi escrito nessa revista formou parte dos livros, né? Depois de muitos anos, recopilaram todos esses artigos e alguns foram revisados, outros não, mas formaram os livros que são os livros mais importantes de Sri Aurobindo. Mas acontece uma coisa. 1914, acontece uma coisa assim que não deixa a mãe e o Paul Ricard ficar com o Sri Aurobindo, né? Que é a Primeira Guerra Mundial. Tá vendo aqui temos a revista Arya. Eles ficaram, Paul Ricard e a mãe, desde 29 de março de 1914 até 22 de fevereiro de 1915, tá bom? Tá vendo? Quase um ano. Foi uma estadia breve, mas muito significativa. Então, aqui temos, tá vendo? Todos os livros que foram, assim, foram uma compilação dos artigos que aconteceram. Vamos falar agora um pouquinho mais sobre a revista, mas, por exemplo, tem a síntese do yoga, a vida divina, ensaios sobre o Gita, Kena e outros Upanishads, Isha Upanishad, o secreto do Veda, o ciclo humano, o ideal de unidade humana, guerra e autodeterminação, né? Savitri, a maioria desses livros, o que está dentro foi escrito nessa revista que permaneceu durante 7 anos, mais ou menos, até 1920 e 21. Bom, então vamos falar um pouquinho da revista, dessa revista, ou desse estágio, né, que aconteceu com a mãe, do outro lado, né, a mãe e o Paul Ricard. Acontece, né, que, então, 1914, começa a Primeira Guerra Mundial, tá bom? Então, o governo da França mandou chamar Paul Ricard, né, para que ele se unisse ao exército de reserva, né? Bom, então, teve que voltar e a mãe, mesmo não querendo, voltou com ele, né? Bom, agora, então,
como Paul Ricard e a mãe, eles voltaram para a França, então não conseguiram iniciar esse projeto da revista Área, né? Então foi Sri Aurobindo, ele sozinho, que iniciou a revista e continuou, né? Então, olha só, isso não poderia ter acontecido por acaso, né? Tudo foi acontecendo como se tivesse uma espécie de plano divino, né? E aí todos os meses, Sri Aurobindo dedicava uma semana para escrever esses artigos e isso continuou durante 7 anos. Agora, então uma semana dedicava para isso e o resto do mês o Sri Aurobindo fazia outras coisas. Mas a escritura do Sri Aurobindo, imagina, o que ele escreveu em 7 anos, e ele demorava uma semana a escrever a revista. O que ele escreveu em 7 anos é mais do que uma pessoa comum pode ler em toda a sua vida. E nem falar de assimilar, né, de compreender. Então, a escritura que o Sri Aurobindo fazia não era uma escritura intelectual, era uma escritura espiritual, né, uma escritura psíquica, às vezes chamada. Quer dizer, que a mente e a mão escrevem o que, vamos dizer, o divino está dizendo. Então, de outra forma, não poderia ser possível. Então, bom, e nesse período, esse período de 7 anos, foi um período muito rico assim, né, na produção não sei, de material, de textos escritos, que depois, bom, ficaram para como assim, uma bênção para o mundo e ficarão por muitas décadas ou séculos mais, né? Então, são todos os livros que a gente conhece do Sri Aurobindo e acabamos de falar. Bom, então, nesse período que Sri Aurobindo está fazendo isso, a mãe foi com Paul Ricard, foram para o Japão, né? E ficaram todo esse tempo, desde 1916 a 1920. E por que esse duas fotos foi muito importante? Porque a mãe, não era que ela não tinha isso, mas conseguiu, assim, ver, experimentar, perceber o refinamento da cultura japonesa na vida cotidiana, né? Que quase até qualquer coisa da mais comum do dia a dia tinha assim, tinha uma qualidade, uma característica artística, era cuidada, né, colocada na correta proporção, limpeza, né, tudo ordem. Então, tudo isso a mãe experimentou muito no Japão e, bom, depois muito disso também leva para quando vem um momento, né, de ficar no comando do ashram, né? Então, esse período no Japão permitiu à mãe assimilar ainda mais o refinamento da vida externa. E por quê? Talvez isso pareça bom, tudo bem, sim, mas por que é importante? Porque se a gente coloca no contexto da Índia naquele momento, é extremamente importante. Por quê? Sempre é falado também que vamos dizer, é visto como uma distorção, né? Uma distorção da cultura indiana, né? Algumas pessoas começaram a pensar que, vamos dizer, a ver a espiritualidade de uma forma diferente. Quer dizer, o mundo, vamos sintetizar, o mundo é a causa do sofrimento,
a causa dos apegos, né? De todas as coisas ruins. Então, para eu me liberar disso, eu tenho que procurar o divino, o absoluto, o que não está, o que não é visível, né? Então, então a espiritualidade, ou o que eu tenho para fazer é rejeitar o mundo, rejeitar a superfície, rejeitar não sei, corpo, mente e procurar Deus. O meu único objetivo é procurar Deus que está em outro lugar que não é aqui, tá bom? Então, esse tipo de pensamento filosófico ou orientação espiritual permaneceu durante muito, muito tempo, 1000 anos eles falam, né? Assim, dominando a psique índia. E muitos falam que, por causa disso, começou, mesmo que não era assim originalmente, começou uma decadência, né? Começou começou a aparecer na cultura indiana uma rejeição da vida e das coisas externas. Então, parte dessa rejeição ou não cuidado era, entendeu, não se importar pelo mundo exterior, né? E as características de ordem, limpeza, pontualidade, não sei, etc, etc, etc. Então, por muito, 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 muito tempo, isso tinha dominado a psique índia, né? Então, quando a gente coloca isso no contexto, então, o que a mãe e o Sri Aurobindo trouxeram no ashram, esse refinamento, né, e ordem, e limpeza, e todas as características que eles colocaram no ashram não eram comuns na Índia naquele momento, mas, bom, muito disso o Sri Aurobindo falou, né, no seu livro, Fundamentos da Cultura Indiana, né, de voltar a ressignificar, né, ir por trás daqueles 1000 anos, né, desse tipo de pensamento e voltar a trazer aquela mentalidade, aquela abordagem original da cultura indiana que tem a ver com não só com o trabalho interior, senão também com o refinamento no mundo exterior. Então, toda a preparação que o Sri Aurobindo teve na Inglaterra, todo que a mãe viveu antes de conhecer o Sri Aurobindo, e um pouco depois também, colaborou a que eles pudessem fazer do yoga integral um trabalho completo e não deixar nada de fora. Então, depois do Japão, obviamente, a mãe decide que ela quer voltar à Índia, então volta para a Índia e não vai embora nunca mais, né? Então ela chega 24 de abril de 1920, foi com seu marido, o Paul Ricard, e uma mulher que ajudava ela, uma mulher inglesa, Dorothy Hodgson, e, bom, já ela chega para não ir embora nunca mais. Quando ela chega, tá chegando assim, no barco, naquele momento era em barco, ela sente, quando o barco está chegando em Bombay, sente uma mudança, assim, fisicamente falando, uma mudança muito clara na atmosfera. Quando no que ela estava sentindo, uma mudança que ela explica depois, assim, inesperada, né? De um momento para outro, mas uma mudança do tipo que a gente pode sentir, assim como quando a gente sente uma mudança de, né, frio, calor, que sente bem fisicamente, ou de altitude, etc, etc. Da mesma forma, ela sentiu bem no corpo físico a diferença, né, a mudança na atmosfera.
foi uma experiência bem física, não só espiritual, e ela percebeu, né, ela reconheceu que essa mudança, depois, né, ela percebeu que essa mudança foi pela presença da aura de Sri Aurobindo. Quer dizer que a aura de Sri Aurobindo chegava até a quilômetros, muitos quilômetros longe da onde ele estava. Bom, os primeiros 6 anos da vida da mãe em Pondicherry tem aí um sucesso também que acelera vamos dizer, acelera vamos dizer, essa coisa de ficar perto, Sri Aurobindo e a mãe, no mesmo lugar e começar a focar no seu trabalho. Como a gente falou, né, a chegada foi em 24 de abril de 1920, e essa data também é uma data de celebração, né? A gente já falou disso esse ano. Agora, ela chegou 24 de abril, né? E foi morar numa casinha, né, com a Dorothy Hodgson. 24 de novembro de 1920, acontece um ciclone em Pondicherry. E esse ciclone foi tão forte que deixou a casa precária, né, da mãe e de Dorothy com, assim, com muitas complicações, né? Não dava mais para viver ali. Aí, então, Sri Aurobindo foi nesse momento que Sri Aurobindo convidou a mãe e a senhora Dorothy para viver diretamente no ashram. Então, é ali que eles mudam para o ashram. Então, aí a jornada interior da mãe entrou numa nova fase. Uma questão também interessante é que o Paul Ricard, quando eles foram para Pondicherry, ele não conseguiu, bom, pelo menos assim é contado, né, que não conseguiu se entregar totalmente a Sri Aurobindo, e ele foi embora, finalmente acabou indo embora, e, bom, tem frases, né, tem alguns livros falam que ele depois falou que se arrependeu disso, né? Mas, bom, Paul Ricard vai embora e a mãe fica com a senhora Dorothy, ok? Então, nesse momento, uma coisa que muitas pessoas perguntam, né? Por que a mãe, se já tinha todas essas qualidades, não ficou já no comando do ashram, né? Bom, aparentemente, Sri Aurobindo sabia, né, o que podia acontecer, que aquele momento no ashram, Sri Aurobindo vivia com alguns dos seus companheiros do movimento revolucionário, e algumas poucas pessoas, né? Agora, ele sabia que se ele colocasse a mãe como diretora ou no comando do ashram, ia gerar muita resistência nos seus amigos, porque as pessoas que viviam com ele consideravam ele não como um mestre, senão como um amigo, porque é o companheiro dele, né? Dormia com ele, fizeram muitas coisas com ele. Não era que não reconheciam as suas qualidades e a sua capacidade, senão que não viam ele como um guru. Então, a mãe por isso eu falo daqui, né? A mãe foi quem estabeleceu aos poucos, né, Sri Aurobindo como o guru, né, que ajudou as outras pessoas a ver Sri Aurobindo como o que ele era, né? Então estabeleceu o Sri Aurobindo como o guru. Nesses 6 anos, né, de 1920 até 26, a mãe foi aprofundando na sua jornada interior, ajudou muito na organização do ashram, né? E
a partir de suas qualidades extraordinárias, começou a ter o respeito e a aceitação do resto dos discípulos, né? Quando o tempo certo chegou e os discípulos estavam preparados e a mãe também, e aconteceu uma coisa muito especial, que é que Sri Aurobindo tem uma nova realização. É chamado de Siddhi. Siddhi quer dizer, em sânscrito, uma realização, alcançar alguma coisa. Nesse sentido, alguma coisa espiritual. Então, ele, aparentemente, ele acessou o nível supramental e ele soube que precisava se dedicar completamente ao trabalho interior. Então, ele se retirou da vida externa, né, para seu trabalho interior, mas ficou em contato com os discípulos por carta, né? Quer dizer, não estava na vida diária, né, nas coisas do dia a dia, mas respondia todas as perguntas por carta. Tanto que depois essas cartas foram recopiladas e são livros hoje em dia muito valiosos, né? Porque tem perguntas de todo tipo. E ele não deixava uma sem responder. Então, agora, como ele se retirou da vida externa, deixou o ashram nas mãos da mãe. A mãe já era reconhecida, aceitada e assim e muito querida pelo resto das pessoas do ashram, então não foi difícil essa transição. E a partir de 1926, então formalmente o ashram é estabelecido, né? E o ashram começou a ter vamos dizer, a receber a influência da mãe, no sentido externo, né? Então, a mãe ficou, como fala aqui, a mãe ficou em Pondicherry desde 24 de abril de 1920 até que ela deixou o corpo em 17 de novembro de 1973, né? Depois, todo esse tempo a mãe ficou no ashram. Agora, esse dia, que é chamado do dia de Siddhi, onde Sri Aurobindo recebeu essa realização, esse dia foi 24 de novembro de 1926, quando ele se retirou da vida externa, né? E a mãe cuidou do ashram. Agora, esse também é outro dia de celebração no Yoga Integral. Outra data especial que sempre é celebrada no Yoga Integral. Realmente foi a mãe quem fez vamos dizer, desenvolver o ashram, né? Que o ashram cresceu graças à mãe, basicamente, né? Naquele momento, o ashram tinha uns 25 pessoas, né, que estavam ali. E quando ela deixou seu corpo, tinha mais de 1.000 buscadores, né? Então, era necessária a vinda da mãe e o momento certo, né, para que a mãe tomasse conta do ashram e do trabalho exterior, né? Então, como falamos ao começo, o Sri Aurobindo deu a filosofia, que é muito mais que uma filosofia, é uma revelação, uma expressão da verdade. Então, o Sri Aurobindo deu o conhecimento em profundidade e detalhes, e a mãe lhe deu uma forma prática. Então, os dois se complementam e são necessários. Agora, o ashram cumpriu o sonho da mãe, né? Qual sonho? Aquele sonho que a mãe tinha desde criança, né, de poder propiciar um lugar onde os buscadores pudessem se dedicar completamente à vida espiritual sem ter que se preocupar pelas necessidades físicas, né? Então, a mãe, com todas as suas qualidades, lhe deu essas qualidades que a mãe tinha, né? Que a gente pode associar com a cultura japonesa ou com o Ocidente, né?
aquela ênfase na pontualidade, na limpeza, no ordem, no refinamento das formas, né, das atividades, a organização, etc, etc. A mãe, que já era boa, muito boa nisso, deu isso para o ashram. Então, ela estava em cada detalhe, começou a organizar o ashram em diferentes áreas, né? Foram quer dizer, com a sua capacidade, né, de líder, vamos dizer, né, sua capacidade excepcional de organização, ela conseguiu inspirar as pessoas, né, e atrair as pessoas que queriam, bom, realmente viver sob os princípios do yoga integral. Mas, então, na medida que as pessoas iam chegando, então, novas atividades foram aparecendo, né? Não tinham um planejamento inicial, senão que, na medida que foram acontecendo os fatos, o ashram foi desenvolvendo sempre sob a guia da mãe. E, bom, e todas as pessoas que estavam no ashram, elas trabalhavam, mas não trabalhavam vamos dizer, como se fosse um seva, né? Um serviço. Não, seu trabalho estava motivado pelo amor, ou pela felicidade de dar, e não pelo lucro, né? Vamos dizer, pela desejo de ganhar dinheiro, né? O ashram era uma espécie de laboratório, né? Onde viver de forma prática os princípios do yoga integral, né? Começando pelo toda a vida é yoga. Então, a mãe estava em tudo e foi organizando o ashram em relação bom, a todas as atividades e foram acontecendo, né? Tudo, né? Tá vendo tudo que está vendo aqui, né? Também os esportes, tudo era feito. Tanto assim, a gente pode lembrar, né, quando a foto do começo, né, a mãe descendo as escadas, e, bom, a mãe foi o guru, claro, se a mãe estava dedicada ao trabalho exterior, era o guru disponível para a interação pessoal. Aquelas datas que a gente está falando, né, que são datas importantes no Yoga Integral, eram considerados dias de darshan. Darshan quer dizer, tem a ver com ver, né? Em sânscrito tem uma palavra que tem a ver com ver. E no contexto espiritual, são os momentos em que o guru ou a guru se deixa ver em público, né? Então, isso é chamado de darshan. Então, como o Sri Aurobindo estava retirado da vida externa, tinham poucos dias, né, de darshan, e onde Aurobindo, Sri Aurobindo se mostrava em público, e os alunos, os discípulos, assim, faziam uma fila, né, e recebiam as bênçãos dele. Mas a mãe era o guru que estava disponível para a interação pessoal o dia todo, né, até para qualquer coisa, né, por mais pequena que seja. Vamos falar disso e depois falamos daquela história. E, assim como o ashram foi crescendo, né, e os fatos continuam acontecendo, bom, antes de falar da escola, não vou por uma questão da data. Lembram? A gente falou um pouco do fundador do Sri Aurobindo Ashram Delhi, né? Em 1939, Shri Surendranath Jauhar, viajando pela Índia com seu parceiro, o Dr. Indra Sen, que era professor de psicologia e depois aprofundou na psicologia integral. Eles estavam viajando pela Índia, eram dois amigos, né, que formavam parte do movimento da libertação. Bom, e eles acabaram chegando perto de Pondicherry e foram para o ashram.
E quando eles foram para o ashram, esperando... a primeira impressão deles foi, bom, que tipo de ashram é esse, né? Que não tem pessoas vestidas de laranja, recitando mantras o tempo todo, fazendo rituais, né? Que tipo de ashram é esse que as pessoas estão até vestidas de short e fazendo... todas as atividades que são feitas fora no mundo, né, na vida diária, mas aqui dentro. Que tipo de ashram é esse, né? Então, essa história dá para perceber, né, a intenção, o que está por trás da visão. Quer dizer que o yoga integral não faz ênfase em nenhum aspecto particular, e que ainda não é estritamente necessário fazer certos rituais ou certas técnicas, que o mais importante de tudo é a atitude correta no que a gente faz. Então, dessa forma, é possível levar essa atitude de yoga para qualquer ação na vida, não só para certo tipo de ações formais. Então, isso é um aspecto principal do yoga integral. Agora, quando chegou a hora da meditação, Chatterjee e Indra Sen, eles estavam sentados esperando, né, a hora da meditação. A mãe saiu do seu quarto e começou a descer as escadas. E aí aquela frase, né, que é citada dele, do fundador do Sri Aurobindo Ashram dele, que ele falou que viu, instantaneamente percebeu como se fosse uma fada, né, a mãe. Uma pessoa assim com um brilho especial, com uma energia especial, como se fosse uma fada. Então ficou impressionado. E a partir dali, bom, ele foi em 1939 e começou a ter mais contato com o ashram até oferecer a terra que ele tinha comprado lá em Delhi, naquele momento era fora de Delhi, hoje em dia é dentro de Delhi, para o estabelecimento do Sri Aurobindo Ashram dele. Então, mas ele, o mesmo Chatterjee, levou suas crianças, seus filhos para o ashram, para viver lá no ashram. Então, não só isso, senão que com a Segunda Guerra Mundial, muitas crianças vieram para o ashram. Então, surgiu a necessidade de uma escola. Então, a mãe aproveitou essa oportunidade para criar um sistema de educação baseado no yoga integral. E é dali, então, que vem, porque a mãe era uma educadora assim, de coração, de essência, né? E então desenvolveu um sistema de educação, um sistema ideal de educação baseado na visão integral da vida. E é o que a gente chama hoje em dia visão integral não, educação integral. E, bom, desenvolver esse sistema de educação até o nível da universidade, da faculdade, né? E, bom, que era, de fato, um dos sonhos de Sri Aurobindo. Sri Aurobindo, não só lá, lembram, lá naquele período em Bengala, da Escola Nacional da Índia, Sri Aurobindo falava muito da educação, né? Considerava que a educação tinha um lugar muito, muito importante na Índia como nação, né? Mas em relação ao yoga integral, Sri Aurobindo, ele acreditava que um sistema de educação integral poderia contribuir muito mesmo para a transformação da vida na Terra. Quer dizer, para que a vida do ser humano na Terra, na matéria, possa se transformar ou se elevar e possa ser uma vida divina, uma manifestação adequada do divino na Terra, na matéria, né? Então, o sistema de educação era necessário para isso. Bom, além disso, então, foi criado a escola, que está aqui, a escola em 1943, a escola, agora chamada Sri Aurobindo International Center of Education.
foi criada a escola. E depois tem outro acontecimento muito importante, que acontece em 29 de fevereiro de 1956, na meditação da tarde, né, da noite, a mãe teve uma visão, né, e que foi chamada depois a descida do supramental. Também é outra data, a partir dali, outra data muito importante no yoga integral. Bom, que quer dizer isso? O yoga integral de Sri Aurobindo e a mãe tem um objetivo que, vamos dizer, muito particular, que nenhuma outro sistema tinha visto como possível, vamos dizer, ou como realista, tá? Eu acho que a gente falou, né? Mas o yoga integral tem 3 características principais. Uma que é um yoga que afirma a vida, que aceita a vida, que usa a vida como oportunidade para o progresso espiritual. O segundo é que um yoga que está baseado uma visão da evolução. Qual visão? A visão de Sri Aurobindo sobre a evolução. E o terceiro aspecto é que um yoga é chamado de futurista, quer dizer, que olha para o futuro, se fundamenta na tradição, no passado, usa o presente como material para o progresso espiritual, mas olha para o futuro. E esse futuro está ainda para acontecer, quer dizer que não é fixo, não é rígido, né? E além é desconhecido. Por isso é dito que o yoga integral não é um caminho do tipo que já foi trilhado por muita gente, que a gente já sabe tudo o que vai acontecer. O yoga integral é um caminho, vamos dizer, é uma aventura, né, da consciência no desconhecido, no desconhecido. Então, repetir o que outros fizeram é muito simples, né? Mas mergulhar numa aventura, né? Obviamente não rejeitando a tradição e as coisas que foram feitas, porque são precisas, mas uma abertura, né? E vamos dizer, uma assimilação das coisas que vão acontecendo é muito importante e característico do yoga integral. Então, o yoga integral aceita a vida, tem uma visão da evolução e futurista. Então, nessa questão da evolução, aqui tem um aspecto muito importante que é central no yoga integral. Nessa visão da evolução que alguma falou, Sri Aurobindo considerava que o ser humano, mesmo sendo a última manifestação da evolução, não é o produto final da criação. Quer dizer, assim como teve matéria sem vida, matéria com vida, forma de existência com mente, mas sem consciência de individualidade, e com desejo de viver, mas não com desejo de evoluir, e tem um ser humano com uma mente, uma consciência de si, e com desejo não só de continuar vivendo, senão de evoluir. Bom, então, Sr. Aurobindo falava que é muito importante, assim, é muito provável que em pouco tempo aconteça um grande salto de consciência para esse novo estágio na evolução. Quer dizer, o ser humano talvez a forma de existência mais evoluída até agora, mas não é a última. E em pouco tempo vai acontecer. Então, isso vamos dizer, a sequência das coisas. Mas o que o Sri Aurobindo falou é que yoga, então, é um método, vamos dizer, que pode acelerar o acontecimento das coisas. Então, para Sri Aurobindo, uma das funções do ser humano
nesse mundo é colaborar com a natureza na evolução. Como? Através do yoga. Quer dizer, através de um método como o yoga, ser humano pode colaborar conscientemente na evolução e, vamos dizer, acelerar essa mesma evolução para a transição hacia o seguinte estágio. E quando um número suficiente de pessoas vamos dizer, estivessem fazendo esse esforço, toda a consciência da raça humana, da humanidade, vai se elevar, né? Então, o objetivo do yoga integral é coletivo, não é individual. Mesmo que o indivíduo seja a unidade do coletivo, o objetivo final é o coletivo. Certo? Bom, então esse aspecto é muito, muito central no yoga integral. Essa colaboração com a natureza na evolução para acelerar a vinda, né, da nova espécie, vamos dizer. Uma nova espécie com uma consciência muito mais elevada, ampla, sutil, né, da consciência humana atual. Então, e por quê? Porque o sonho, vamos dizer, o ideal de Sri Aurobindo e a mãe era que, vamos dizer, essa consciência de unidade, que seria, que vai ser a guia, né, a consciência dessa nova espécie, não é uma coisa que nunca aconteceu. Já aconteceu no passado, por exemplo, com os rishis, mas tinha acontecido no passado com os rishis em forma só para algumas pessoas, né, muito particulares, mas não para o comum, para o comum das pessoas. Então, Sri Aurobindo e a mãe, eles queriam que o que aconteceu só para algumas pessoas particulares no passado possa acontecer para a maioria, se não todas as pessoas no futuro. Então, dessa forma, poderia acontecer poderia se manifestar uma espécie supra-humana, né? Para isso, por que é importante isso? Porque para que isso acontecesse, era necessário para que esse ser humano, vamos dizer, mais evoluído pudesse acontecer, era necessário um requerimento antes, que era que a consciência supramental pudesse entrar na atmosfera da Terra. Tá bom? Então, isso tem a ver com o que Sri Aurobindo experimentou, aquele Siddhi, 24 de novembro de 1926, e tem a ver com esse sucesso de 29 de fevereiro de 1956, onde a mãe recebe e colabora nessa descida do supramental. Quer dizer, essa descida supramental, que o supramental entrara na atmosfera da Terra, era necessário que essa consciência entrara para o ser humano supramental, no tempo certo, pudesse acontecer. Então, nesse dia, 29 de fevereiro de 1956, bom, aconteceu essa descida, né? E a mãe, bom, ela na meditação, ela teve uma experiência, né? Que ela estava frente a assim, um portão, uma porta enorme, né? E que separava o mundo, né? Do divino. Então, ela sentiu que enquanto ela estava frente a essa porta ou esse portão, ela sentiu que tinha chegado o momento, né? Então, ela levantou um martelo, assim, muito poderoso e bateu, né? Um martelo dourado e bateu assim, deu uma batida naquela porta e quebrou, assim, em 1000 partes aquela porta. E a partir disso, a luz, a força e a consciência supramental entraram, assim, se derramaram na Terra em um fluxo constante. Então, isso tem a ver com esse sucesso de 1956. Agora, em 1968, acontece Auroville, e foi um sonho também da mãe, e
Auroville é uma cidade no sul da Índia, perto de Pondicherry, né? Que tem a ver, vamos dizer, que tenta materializar o sonho de unidade humana, né? De um lugar onde as pessoas possam viver na base dos princípios do yoga integral, e possam viver uma vida divina, o que tudo isso significa, né? Um lugar no mundo que não nenhum país poderia chamar de próprio, né? E que não pertence a ninguém em particular, né? Então, 28 de fevereiro de 1968, a mãe já tinha mais de 90 anos, né? Foi inaugurado Auroville, e nessa inauguração pegaram, assim, pediram, né, um pouco de terra de, se não me engano, 124 países, né? E colocaram num recipiente, né? Em forma de loto em Auroville, e como se fosse um símbolo, né? Da unidade de toda a humanidade. Então, a mãe, ela considerava Auroville, né? Como um lugar de educação sem fim, né? Um lugar de progresso, desculpa, constante, um lugar onde as pessoas estão aprendendo e vivendo constantemente uma vida baseada sobre a educação integral, sobre, né, a vida divina. Então, vamos ver como os caminhos maravilhosos do divino, né? Como se encontraram, assim, uma espécie de resumo, né? De Sri Aurobindo e a mãe e tudo que aconteceu depois. Então, nascidos, eles nasceram a milhares de quilômetros de distância, né? Sri Aurobindo e a mãe. A mãe nasceu na França e Pondicherry era uma colônia francesa, né? Não, é muito mais uma coincidência. Quando o movimento do encontro se aproximava, os eventos avançaram rapidamente, né? Desde 1910, 1914, as coisas foram acontecendo rapidamente e aceleraram o encontro dele. Eles cresceram a milhares de quilômetros de distância, mas a filosofia deles, a visão deles do mundo é a mesma. Dois corpos, mais uma consciência só, uma missão só. Depois de 1926, Sri Aurobindo cuidou do trabalho interno e a mãe do trabalho externo. Tanto o trabalho interno quanto o externo são importantes no yoga integral. Para ser, quer dizer, a parte externa e a parte interna, as duas são importantes, essenciais para um yoga completo. Sri Aurobindo, com sua ascendência indiana, era mais adequado para o trabalho interior. E a mãe, com sua educação ocidental, mais adequada para o trabalho externo. Cada um cumprindo sua função. E a colaboração entre os dois deu ao mundo o melhor de Oriente e o melhor de Ocidente. Algo que como eu falei, uma joia, invaluável para o mundo, para a existência e muito improvável de se repetir no futuro, assim, cercano. A mãe trouxe para o trabalho exterior a perfeição característica do Ocidente: pontualidade, limpeza, disciplina, organização e inovação. A mãe aplicou a filosofia integral à educação na escola, que foi criada na década de 1940 e continua ainda forte, né? Isso foi trabalho da mãe, a educação integral. Tem aqui umas frases em Savitri, no livro 1, canto 2, páginas 14 e 15. Tudo nela apontava para um tipo mais nobre. O amor nela era mais amplo que o universo. O mundo inteiro poderia se refugiar só em seu coração. A mãe ficou em Pondicherry desde 24 de abril, que foi a segunda e final chegada da mãe, né?
24 de abril de 1920, até que ela deixou o corpo em 17 de novembro de 1973. Ela continua a inspirar, amar, guiar e proteger seus filhos no mundo todo. A influência dos mestres desse nível continua muito, muito tempo depois de que eles deixam seu corpo físico. Algumas joias, umas frases da mãe. Ô Senhor, minha única aspiração é conhecê-lo e servi-lo melhor a cada dia. Conceda que eu possa fazer o melhor que puder. As condições sobre as quais os seres humanos vivem na Terra são o resultado do estado de sua consciência. E essa que eu gosto muito, obviamente não dá para traduzir a imagem, mas fala, o mundo está se preparando para uma grande mudança. Vai ajudar? Você vai ajudar? Qual a mudança? Essa mudança que a gente falou, né? Da ser humano passar de viver de uma consciência mental com sofrimento, infelicidade, conflito, a uma humanidade guiada pela alma, pela consciência divina. Então, o mundo está se preparando, vai acontecer. Sri Aurobindo e a mãe falaram, vai acontecer. Pode demorar algum tempo, mas algumas coisas a gente vai conseguir ver mesmo nessa vida. Então, o mundo está se preparando para uma grande mudança, espiritualmente falando. Você vai ajudar? Então, gratidão, para nós, para a mãe, Sri Aurobindo. Aqui tem, bom, alguns livros, são leituras sugeridas que tem no Ashram, lá na Índia, né? Sobre a mãe, sobre a história da mãe. Muito obrigado. Bom, chegamos ao fim da aula. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar agora, se não, vamos escutar uma música muito breve para finalizar. Oi, Marcelo. Oi, Edu. Que Bem? bom te ver. Eu tenho... Bom te ver também. Aliás, obrigado pela aula. Obrigado. Eu tenho uma dúvida. Você colocou muitas vezes sobre a importância, né, desse equilíbrio entre os dois, né? Os dois grandes mestres, né? O Shri, o Aurobindo e a mãe, e sobre a influência que cada um traz, essa importância de conviver o Oriente com o Ocidente, o externo com o interno, e muito também trazendo essa ideia da importância de não negar o Ocidente e trazer como isso se dissemina pelo Ocidente também, com a influência do Ocidente. E também sobre o ashram de Sri Aurobindo, lá não ter muito questões formais, né? Todo mundo não está vestido de laranja, tá todo mundo do jeito que é possível ser, porque a ideia é ser muito mais livre para a coisa acontecer de forma natural aqui na Terra. E aí, dito isso, o que eu acho isso muito lindo, mas uma dúvida que eu tenho é por que no Yoga Integral existe a questão, a relação com os nomes das pessoas serem batizadas novamente, normalmente com nomes conectados a deidades da filosofia indiana, porque se a gente está falando sobre abraçar e deixar acontecer livre com a influência do Ocidente, por que a mudança do nome, esse novo batismo? Muito boa pergunta. Obrigado, Edu. E onde você escutou isso? Onde você viu isso? Do batizar com nomes diferentes? Bom,
A minha formação de yoga integral, os meus professores, eles tiveram batismo, apesar de não usar os nomes dele de batismos, eles tiveram os batismos lá no ashram de Sri Aurobindo, Brasil, que era, se não me engano, em Guararema, ou ali perto. Então, eu sei que tem algumas pessoas que têm esse novo batismo, assim, não sei se é batismo, seria a palavra adequada, mas tem essa Sim, atribuição, tá, esse nome. tá claro, e é uma muito boa pergunta. Só queria saber onde você tinha visto. Uma das coisas que tem esse curso, vamos dizer, a ideia do curso IES, era, como a gente sempre falou em todas as aulas, facilitar o acesso aos ensinamentos dos mestres, né? De uma forma livre, em qual sentido? Livre de interpretações pessoais, né? E com isso não quero fazer nenhuma crítica. O Yoga Integral de Sri Aurobindo e a mãe precisava de deixar uma grande liberdade, né, para as pessoas, para vamos dizer, para o ser humano, né, para o buscador, vamos dizer, porque é a única forma de que o yoga realmente possa ser yoga completo, né? Porque se você deixar uma prescrição rígida para uma pessoa, para os discípulos, em todo momento, em todo lugar, fazer isso, aquilo, isso não acompanha o movimento vamos dizer, da criação, da manifestação, porque tudo está mudando, está evoluindo, então, e ainda você não consegue, você estaria seguindo uma ideia, não estaria seguindo a guia do divino, tá bom? Quando você repite um sistema mecanicamente, porque alguém falou, ou mesmo porque está nos Vedas, você está seguindo uma ideia, tá bom? Esse não é a orientação do yoga integral no sentido de um yoga completo. O central no yoga integral é que gradualmente a pessoa possa viver cada vez mais guiado pelo ser psíquico, que é a expressão divina em si, tá? E para isso, vamos dizer, ninguém tem vamos dizer, ninguém pode dizer para outra pessoa o tempo todo o que fazer, tá bom? Porque você seria contrário à guia interior, tá bom? Então, o trabalho no Yoga Integral é propiciar, é colaborar, é facilitar, é ajudar a pessoa a que possa cada vez mais estar em contato com essa guia interior, né? Que é com essa voz interior, e não dizer para a pessoa o que tem que fazer, tá bom? Então, isso é diferente. Então, para poder alcançar esse objetivo, para poder fazer o trabalho, o yoga integral tinha que ter uma grande liberdade, porque ninguém pode dizer previamente o que a outra pessoa tem que fazer, tá bom? Tudo depende do momento, das qualidades da pessoa, do que está acontecendo, de como ela se sente, dos desafios da vida, como ela reage. Então, para poder realmente materializar o yoga integral, um yoga completo, uma grande liberdade era necessária. Mas essa grande liberdade de não indicar rigidamente o que fazer vamos dizer, tem um risco, ou tem uma grande dificuldade, que bom, é difícil de administrar, né, tanto a liberdade. Então, e que tem um risco de muitas pessoas fazerem suas próprias interpretações. Então, até onde eu sei, ou seja, o que quer dizer pessoas, e que muitas pessoas possam colocar suas características pessoais, o que não é ruim, sempre que não perca o objetivo. Então, assim, a gente no mundo pode encontrar muitas expressões diferentes que são chamadas de yoga integral. Até onde eu sei, e nunca em todos esses anos escutei, nem li em nenhum lugar, de vamos dizer, comunidade do yoga integral, ou no ashram, ou mesmo Sri Aurobindo mesmo, ou a mãe, de fazendo algum tipo de batismo e para mudar o nome da pessoa a um nome indiano. Isso é alguma coisa que alguém fez em algum lugar por algum motivo,
tá bom? Não quero dizer que é bom nem ruim, mas não é essencial do yoga integral. De fato, se eu tiver que me basear no que ensina, no que o Sri Aurobindo Yamanho falou e no que o mestre Ramesh sempre fala, vamos dizer, não é proibido, mas também não é uma coisa que seja valorizada como uma ajuda muito grande, tá bom? Se para uma pessoa isso pode ser bom, pode ajudar no seu progresso espiritual, pode dar pode trazer algum tipo de assim de colaboração no caminho, no progresso espiritual dessa pessoa, então por que não? Pode fazer. Tudo é possível de ser feito sempre que esteja alinhado com o objetivo. Mas para outra pessoa pode também não significar nenhuma mudança e até não ser necessário. Então, existe essa liberdade de fazer ou não fazer, mas não é uma coisa que seja indicada no yoga integral pelos mestres, tá bom? Isso tem a ver com alguma coisa que uma pessoa faz, que um professor faz, vamos dizer, e uma comunidade porque considera valioso por alguma razão. Então, não tem a ver, quero fazer essa separação, não tem a ver com Sri Aurobindo e a mãe. Eles não faziam isso e de fato, se você vai se a gente for no ashram na Índia, eles têm os nomes que têm de nascimento, né? Por exemplo, a gente não chama o mestre Ramesh de, não sei, Swami é outra coisa, porque Swami tem a ver com a cultura indiana, mas a gente não sabe, não chama de, não sei, não sei, de Shiva, por exemplo, entendeu? A gente chama de Ramesh, é seu nome, o nome que ele tem de nascimento. Então, eu não sou ninguém, né? Mas eu sou Marcelo, era antes Marcelo, agora sou Marcelo. Por quê? Porque o yoga integral não olha para... A mudança não está na forma, a mudança está no conteúdo, vamos dizer, tá bom? A coisa não está em qual ação você faz, senão na atitude que está por trás da ação. Isso é o que o yoga integral quer dizer. Então, em termos gerais, não está proibido como as técnicas. Não está proibido, mas também não é assim, não é propiciado. Se a pessoa tem a liberdade de que se uma pessoa considera que é bom, pode fazer, e se considerar que não é bom, pode fazer, mas não é necessário, tá bom? Então, é uma questão relativa a um professor particular, não ao yoga integral, certo? E outra coisa é que o foco do yoga integral tem a ver com a atitude interior, com a abertura ao divino, com a purificação, com a entrega, né? Com os 3 pilares, né, da sadhana, aspiração, rejeição e entrega, e não tanto com fazer uma coisa ou outra, certo? Então, eu sei que é difícil, porque a gente está acostumado, a gente cresceu vendo, não sei, o yoga como se fosse técnicas, posturas, viu muito disso, daquilo, mas, bom, aos poucos, no yoga integral, a gente tenta ampliar essa visão para para ir chegando perto dessa visão quer dizer, não limitada ou condicionada por uma ou outra coisa. Certo? Responde a sua pergunta, Edu? Isso? Responde. Muito obrigado. Obrigado. Temos mais uma pergunta da Ana. Pode perguntar. Bom dia. Gratidão, viu, por todo o conhecimento compartilhado. Eu tenho uma dúvida, eu não sei se você já falou, mas o fato dela ser chamada de mãe tem alguma relação com a mãe divina? Ela era considerada, assim, a manifestação de um aspecto da mãe, dos atributos dela, não sei. Queria entender um pouco isso. Outra coisa que você disse, nessa manifestação da consciência supramental, você disse que a gente ainda vai visualizar isso, nossa geração, e se isso que aconteceu com ela em 56 foi como se ela tivesse participado do ancoramento disso no éter do planeta, da humanidade, ajudando a gente na manifestação disso nesses próximos anos.
como humanidade, cada um fazendo a sua parte. Não sei se eu fui clara. Sim, sim, muito bom, muito boas perguntas. Bom, são perguntas muito profundas, né? Vamos fazer um aporte brevemente. Então, a primeira em relação, sim, bom, a mãe como um ser iluminado que era, obviamente era uma, assim, vamos dizer, uma encarnação da mãe divina, né? E expressava com as suas qualidades como ser humano, né? As qualidades da mãe divina, com certeza. Por isso que, né, você sabe, sempre, bom, quando a gente invoca, às vezes é difícil, né, se conectar com a mãe divina, né, porque é uma coisa tão abstrata, tão, não sei, tão infinita, então, muito mais fácil se conectar com a mãe, né, se a mãe inspirar, né, se você se sentir inspirada pela mãe, é, bom, é muito mais fácil se conectar com ela e através dela se conectar com a mãe divina, né? E obviamente estimular, desenvolver essas qualidades em você, que é o objetivo, né? É ali quando a coisa muda, quando você se transforma e também pode ser uma influência positiva para outros nesse mundo, né? Essa questão de ajudar, colaborar com a natureza na evolução. Agora, a segunda pergunta tem a ver com isso. O que a mãe falou é que até esse novo estágio, a nova espécie supra-humana se manifestar completamente pode demorar vários séculos, mas que ainda nesse tempo, nessa transição, a gente vai ver algumas características já acontecendo. E eu pessoalmente acredito que já a gente está vendo. E isso é um exemplo, né? Todas as pessoas que estão vibrando numa certa frequência, que estão fazendo um esforço, querendo viver uma vida significativa, né, com uma guia, e todos os esforços que a gente faz juntos para também propiciar, né, como por exemplo essas atividades ou os cursos ou as formações que são espaços onde para nos encontrar e propiciar esse trabalho que pode acelerar e colaborar com a natureza na evolução, entendeu? E, bom, com certeza, essa descida, essa visão que a mãe teve, né, com certeza colaborou para que a consciência supramental pudesse descer, entrar na atmosfera da Terra, e as pessoas começarem a perceber, a receber essa influência dessa consciência. Com certeza, a mãe teve uma participação importante nisso e, bom, mas vai ser só o esforço de todos, né, que possam fazer a sua parte, como você falava, né, que para a evolução de toda a humanidade, né? Mas mesmo que não esteja 100% estabelecida até bastantes anos para frente, já está acontecendo. Já está acontecendo. E tudo isso que a gente está fazendo é parte disso. Dessa guia, de seres humanos que vivendo com uma consciência diferente e fazendo os esforços necessários para viver cada vez mais. Gratidão. Gratidão. Bom, então vamos encerrar a aula, lembrando que, com uma música muito breve, lembrando que tem duas coisas que eu lembrar. Quinta-feira vamos fazer mais uma aula, né? Espero que estejam todos presentes e que temos o retiro para acontecer, tá bom? Esse vai ser o retiro presencial, vai ser mais um esforço de trabalhar em tudo isso e, obviamente, levar muito mais além o trabalho que a gente fez no curso, né? Porque vamos aproveitar não só que eu viajo para o Brasil, podemos estar presencialmente e fazer práticas, reflexões, vivências, de todo tipo de técnicas mesmo do yoga, mas também vivências relativas ao yoga integral. E aproveitar o tempo. Por quê? Porque quando a gente faz as aulas, bom, às vezes leva um tempo assimilar, né? Deixar que as coisas vão clareando na mente. Então, a gente vai aproveitar que já passou um tempo, uma semana, né, do curso, e integrar todo esse conhecimento novamente e levar além. Com certeza vai ser
beneficioso não só para a vida de cada um de nós, senão também para aquele que quer progressar, né, no yoga integral, para aquele que também que dá aulas, que talvez dá formações. Então, não é só para principiantes, né? E se Deus quiser, a gente vai contar também com a presença do Mestre Ramesh para mais um encontro. Obviamente será virtual esse encontro, né? Então, vamos colocar uma musiquinha para encerrar com um, um bom estado interior e encerramos a aula. Shanti, Shanti, Shanti. Trishita Hridaya Mange Shanti, Shanti Yog ka Aadhar. Trishita Hridaya Mange Shanti, Shanti Yog ka Aadhar. Ye चित्त सदा रहे शांत, चित्त सदा रहे शांत, संकल्प कभी ना हो भ्रांत. त्रिषित हृदय मांगे शांति, शांति योग का आधार. परम शांति मधुर शांति, परम शांति मधुर शांति प्रस्फुटित हो. दिव्य कांति प्रस्फुटित हो, दिव्य कांति मातृ शक्ति दूर करे, मातृ शक्ति दूर करे. सकल भ्रांति सकल क्लांति, सकल भ्रांति सकल क्लांति दूर करे. मेरी चेतना गंभीर हो, मेरी चेतना हो उदार. मेरी चेतना गंभीर हो, मेरी चेतना हो उदार. शांति योग का आधार, शांति योग का आधार. त्रिषित हृदय मांगे शांति, शांति योग का आधार, शांति योग का आधार, शांति योग का आधार. ओम शांति, शांति, Namastê.